Boa tarde. Na manhã de hoje, os pescadores invadiram o terminal pesqueiro de Manaus, localizado na Feira da Panair. Mais de 60 embarcações estão atracadas no local. Segundo eles, a medida foi tomada porque a categoria não consegue mais pagar o aluguel da balsa onde mantinham os barcos. Segundo a Federação de Pescadores do Amazonas, a medida foi tomada porque os trabalhadores não estão conseguindo pagar o aluguel da balsa onde mantinham os barcos. Em razão de nós não ter recursos financeiros para pagar as despesas de locação das balsas, das 4 balsas, e em razão de ter já sido pronta essas balsas que faz parte do complexo terminal, do novo terminal pesqueiro de Manaus, e não ter sido entregue e que estava praticamente ao abandono, podemos dizer assim, né? 62 embarcações estão atracadas no complexo da balsa, que faz parte do terminal pesqueiro na Feira da Panair desde a manhã de quarta-feira. O terminal, que deveria ter sido entregue aos pescadores há 8 anos, segue sem data definida para funcionamento. Enquanto isso, os pescadores devem continuar no local. Sim, para não ficar aí no meio do rio, né? Que o dono da balsa lá veio buscar as balsas, tudo, ele levou, e daí eu fiquei para nós ficar rodando mesmo. Tinha que parar aqui, né? Aqui nessa balsa aqui. E, pelo menos aqui é melhor que a grande, né? E tem mais. O pessoal não anda melando ninguém, né? Passar direto aí. A Prefeitura de Manaus afirmou que não pode interferir na transferência das embarcações, devido o terminal pesqueiro ainda ser de responsabilidade do DENIT. Mas as propostas para evitar o desperdício do pescado devem ser mantidas pela Prefeitura. Em nota, o DENIT informou que a pessoa responsável pelo assunto não estava no órgão para responder. Foi realizada nesta manhã no Tribunal de Justiça do Amazonas, em Manaus, a primeira correição virtual de juízes corregedores a uma comarca localizada em Envira, a mais de 1.000 quilômetros da capital. Nesta sala do Tribunal de Justiça do Amazonas, em Manaus, juízes corregedores analisam o andamento de processos da comarca de Envira, no Vale do Juruá, a mais de 1.000 quilômetros da capital. É a primeira vez que uma correição desse tipo é feita virtualmente. E só se tornou viável depois que técnicos implantaram nas comarcas do estado um sistema que possibilita acessar todos os processos judiciais em rede. O juiz pode despachar. Os advogados das partes têm acesso às informações. Todos os trâmites são virtuais. O Band Cidade mostrou em março deste ano a execução desse sistema na prática. A comarca de Envira foi a primeira do país a ter 100% dos processos digitalizados. Antes do trabalho, ele era muito físico, né? Você pegava os processos, analisava, e aí tinha um processo que estavam perdidos, tinha que achar os processos. Hoje, com a virtualização dos processos, você entra na fila do juiz, seja corregedor, seja juiz de direito da comarca, analisa o processo e já correciona automaticamente esse processo. Em apenas um dia, todos os processos da comarca de Envira foram analisados pelos juízes. Pelo sistema tradicional, levaria ao menos 4 dias, a um custo de R$30 mil. Hoje, 23 comarcas do estado já estão digitalizadas. A meta é tornar todas virtuais até outubro deste ano. A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira um homem de 57 anos. Ele é acusado de crime de estelionato. Segundo a polícia, o suspeito praticava o crime há 3 anos. Até agora, 20 pessoas foram à delegacia e reconheceram o suspeito. Manuel Raimundo Batista de Lima, de 57 anos, foi preso no município de Iranduba na tarde desta quarta-feira, depois de denúncia de uma das vítimas que reconheceu o suspeito e acionou a polícia. Ele é acusado de vender terrenos ilegalmente nos bairros de Manaus. Tinha o cuidado de mostrar o terreno para as vítimas, né? Terreno, evidentemente, que não são de propriedade dele. E com isso ele adquiria a confiança das vítimas, levava para o cartório, fazia um contrato que a gente chama de gaveta. Quem foi vítima dele que procura a delegacia para os procedimentos legais. Segundo as vítimas, que não quiseram se identificar, os anúncios de venda das propriedades eram feitos em jornais impressos e o valor variava de R$9 mil a R$25 mil. O suspeito chegava a parcelar o pagamento da compra. Aí nós falamos que
nós tínhamos 9 mil em dinheiro, e se ele parcelava 9 mil em espécie iguais de R$1.000. Aí ele pegou, aceitou. Fomos para o cartório Rabelo, aí fizemos todo o procedimento, autenticamos, nós pagamos ele, aí ele pegou, foi embora e nós também fomos embora, feliz da vida, né? Pensando que nós ia comprar um terreno onde nós queríamos. Disse que estava numa situação difícil, por isso que ele ia vender o terreno e tudo. Conquistou a confiança da gente. Eu disse para ele, o terreno era no valor de R$18 mil, mas na realidade eu sabia que esse terreno valia uns 30 mil, mas pela dificuldade que ele demonstrava para a gente se comoveu e querendo também conseguir um bens. Peguei e disse para ele que eu só tinha 6 mil, mas eu ia conseguir os outros 3 mil para me dar 9, se dava para ele parcelar os outros 9 parcelas de R$1.000. Esta mulher chegou a dar entrada para a compra do terreno de R$5 mil e R$2 mil comprou em mercadorias para o suspeito como forma de pagamento. O patrão do meu marido veio tirar, tirou um 20 metros, tirou um ar, tirou uma televisão, ele queria trazer um LCD, tirou uma televisão LCD e um DVD. Aí ele falou que queria só se fosse isso, que deu o valor de 2 mil, que tudo foi 7 mil. Segundo a polícia, 20 pessoas foram identificadas como vítimas de Manuel Raimundo. Ele praticava o crime há 3 anos. O acusado vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder pelo crime de estelionato. A polícia também identificou mais um suspeito de participar do assalto ao Centro Universitário Newton Lins na noite de segunda-feira. Bruno Lobo Quênio é o segundo suspeito identificado pelas imagens das câmeras de segurança do centro universitário. O nome de Bruno foi divulgado nesta quinta-feira pela Polícia Civil. Na terça-feira, a polícia já havia identificado um dos suspeitos, Danilo Queiroz de Moraes. Danilo é o primeiro a entrar no centro. Em seguida, outros 2 homens também passam pelas catracas. Já no corredor, eles aparecem usando máscaras e entram no setor financeiro, onde agridem um funcionário e roubam cheques e dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, Danilo foi reconhecido nas imagens pela própria mãe. Foi ela quem denunciou o filho à polícia. As buscas pelos suspeitos continuam e mais informações podem ser repassadas pelos telefones 3212-2260 e 9962-2187. Veja a seguir, Manaus Ambiental é multada pela Prefeitura em mais de R$800 mil. E ainda, CPRM faz segundo alerta de cheia para 2013. Nos últimos 2 dias, o rio subiu acima do esperado. Famílias da capital e do interior já sentem os impactos da cheia. É daqui a pouco no Band Cidade.